E uma vez desenvolvido esse nosso intelecto, não é? Essa nossa capacidade, esse nosso conhecimento, nós também, ao longo de toda a nossa vida, nós vamos desenvolver, não é? Os valores morais, não é? Eu vou crescendo, vou me tornando uma pessoa mais justa, mais honesta, mais verdadeira, mais amável, mais comunicativa. Vou me transformar em uma pessoa que vai respeitar ainda mais o outro, que vai valorizar ainda mais o outro, que vai ajudar ainda mais o outro. Então, a educação, ela vai fazer, não, ela vai desenvolver em cada um de nós, não é? Todos esses ganhos durante toda a nossa vida, ganho na parte física, ganho na parte intelectual, que você vai conhecer, não é? Vai ampliar o seu conhecimento sobre as coisas, e ganho também na nossa parte moral, vamos nos tornar pessoas mais amáveis, mais próximas umas das outras, que valoriza mais o outro, pensa mais no outro, se coloca mais no lugar do outro, valoriza mais o outro, respeita mais o outro, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Pois é, porque quanto mais nós nos tornamos pessoas, não é? Que compreendemos mais, que aceitamos mais, que entendemos, que conhecemos mais, que respeitamos, que valorizamos, mais facilita a nossa vida em sociedade e, por exemplo, num grupo, dentro da nossa casa, com a nossa família é um grupo, na escola nós somos um grupo social também. Então, vai facilitar a nossa vida. Uma pessoa que não respeita o outro, que puxa a cadeira quando o outro vai sentar, que fica jogando papelzinho no amigo, que cria umas historinhas, é claro, fantasiosas sobre alguém, sobre alguma pessoa, é claro que a vida dele em sociedade vai ser complicada, porque ele vai se envolver em muita confusão, vai se envolver em muita intriga, quando ele se tornar adulto, ele vai responder, não é? Até se a situação ficar cada vez mais grave, ele vai começar a responder pelos atos dele, vai ser até acionada a justiça para que ele responda pelos seus atos, porque ele não aproveitou a oportunidade que tinha para crescer fisicamente, intelectualmente e moralmente. Aprendeu, mas aprendeu de uma forma superficial, não se aprofundou, não é? Então, vai pagar por isso socialmente, vai ficar excluído socialmente. Dentro de casa vai criar muitos conflitos também, por não conseguir, não é, desenvolver todas essas habilidades, não é? Então vai ficar bem mais difícil. Os povos primitivos, por exemplo, não construíam escolas. As crianças eram educadas pelas pessoas mais velhas das comunidades, sim. As primeiras comunidades, elas não tinham escola. Mas como era que a criança aprendia? Aprendia oralmente. Os mais velhos iam educando os mais novos. Os mais velhos iam passando os conhecimentos que eles tinham aprendido ao longo de sua vida, não é? Para os mais novos. E assim eles iam aprendendo. Já na Grécia e em Roma, o Estado ou a família educavam as crianças. Aqui na Grécia Antiga e em Roma, eles já começaram a pensar, não é, em uma maneira. Não, a criança não vai mais aprender só por meio da oralidade, só por meio de contações de histórias, só por meio do exemplo. A criança precisa ter, não é, o Estado precisa, o Estado e a família precisam, não é, proporcionar para essa criança que ela tenha um acesso à educação. E aí já começa a se pensar. Na Idade Média, foi a Igreja Católica que assumiu a responsabilidade pela educação. Veja que lá no início, a responsabilidade pela educação, ela acontecia dentro de casa. As crianças aprendiam com os mais velhos. A educação era passada, o conhecimento era passado, os valores eram passados de pai para filho. Aí já em Roma e na Grécia Antiga, eles já começam a pensar, não é? A vislumbrar, não, a educação também é responsabilidade do Estado. O Estado é responsável por educar a sua população, por educar o seu povo. E a família também ficou responsável. Aí já na Idade Média, fica para a igreja essa responsabilidade.
Aí já começa a se pensar, não é? Já começa a surgir os locais para onde as crianças eram mandadas para que elas tivessem acesso à educação. Já tirava, não é? Já tirava essa obrigação, não é? Não que o Estado deixasse de fazer, não que a família deixasse de fazer, mas passou para a igreja essa responsabilidade. A Igreja Católica assumiu a responsabilidade pela educação. Ao longo da história, muitas pessoas, como Confúcio, Comênios, Pestalozzi, Maria Montessori, são pessoas que foram estudiosos, pesquisadores da educação, de processos para fazer com que a pessoa tivesse uma melhor forma para se educar. Lutaram para que toda a humanidade tivesse direito à educação. Entretanto, somente em 1948, percebam como é recente, 1948 foi ontem praticamente, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tivemos reconhecidos o direito de todo ser humano à educação. Então, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda e qualquer pessoa do planeta, todo e qualquer ser humano tem direito à educação. Mas isso realmente só se tornou lei no ano de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nem a Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776, nem a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa de 1789, continham entre seus princípios alguma referência à educação como direito do ser humano. Olha só, nem a Constituição, nem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nem a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, nem mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem primeiro pensou em educação, quem é que diz lá, quem é um livro super atual? A Bíblia, a palavra de Deus. Veja o que ele diz, olha só. Ensina a criança, olha só, ensinar a criança. Já era um preceito a ser seguido, viu como a Bíblia é um livro super, hiper, mega atual, tá vendo? O que não tinha sido pensado, o que só foi tornado lei em 1948, já era dito pelos primeiros cristãos, já era um preceito. Veja como nosso Deus é maravilhoso, é sábio, não é? E ele já tinha nos instruído, ele já tinha nos orientado, não é? A educarmos as nossas crianças, a ensinar as nossas crianças. Vejamos o que diz a respeito no artigo, no 26º artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas antes, vale aqui lembrar, vamos esclarecer aqui o que é a Declaração da Independência dos Estados Unidos. É um documento publicado oficialmente no dia 4 de julho de 1776, que deu início à nação norte-americana. Por ocasião de sua independência da Inglaterra, e estabeleceu como princípios a liberdade e a participação política dos cidadãos. A independência dos Estados Unidos só viria a ser reconhecida de fato pela Inglaterra em 1783. Então, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela se deu no ano em que os Estados Unidos conseguiu se libertar, não é? Conseguiu deixar de ser a colônia da Inglaterra. Mas ela só foi reconhecida pela Inglaterra no ano de 1783. Passaram-se aí 7 anos e só depois ela foi reconhecida. Já a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa é um documento publicado em agosto de 1789 que resultou da Revolução Francesa e afirmou
a igualdade entre todos os cidadãos e a liberdade de pensar e de agir, não é? A famosa igualdade entre todas as pessoas, essa ideia, não é? De viver como iguais, que todo mundo tem direito de pensar, tem a liberdade de pensar, vem lá dos nossos irmãozinhos franceses que começaram a pensar, não é? A igualdade, a fraternidade, a liberdade. Olha só, agora sim. Vejamos o que diz a esse respeito no 26º artigo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha o que diz. Primeiro, não é artigo 1º. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, ou seja, todo mundo tem direito à educação. Essa educação ela precisa ser gratuita, ou seja, ninguém precisa pagar por ela. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais, ou seja, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à educação. E essa educação ela tem que ser gratuita nos primeiros anos lá na escola, não é? Até nos anos fundamentais. A instrução elementar será obrigatória, ou seja, não é? A criancinha lá quando vai para a educação infantil, depois ela vai para o ensino fundamental, é uma obrigação. Você é obrigado, a criança não é? As famílias, não é? O Estado é obrigado a dar essa educação. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior. Está baseado no mérito, né? A pessoa está apta e aí ela tem, não é, o direito de ter acesso à educação superior. No nosso caso, o que nos dá acesso aqui no Brasil à educação, não é, de nível superior, é você fazer a prova do Enem. E aí diz, olha, bem como ter instrução superior está baseado no mérito. O mérito é você adquirir o conhecimento ao longo de toda a sua vida, não é escolar. Você adquirir o conhecimento suficiente para você fazer a prova do Enem. E aí depois ouvir aquela musiquinha, não é maravilhosa? Alô papai, alô mamãe, não é isso? Depois que faz a prova do Enem, faz uma belíssima prova, é aprovado e aí você tem acesso a um ensino, a uma educação de ensino superior. Olha o que diz o segundo. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e cooperará para as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Olha o que diz o terceiro. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos, não é? A melhor educação, não é? O teu pai é que escolhe. Não, meu filho vai ser educado na escola tal, que tem esses valores. Não, meu filho vai ser educado em escola tal, que tem esses valores. O pai tem esse direito de escolher qual é o gênero de instrução que é o melhor para o filho. Então, o pai tem esse direito, tem o direito a esta escolha. Vamos lá, meus amores, avançar. Anteriormente à Declaração dos Direitos Humanos, em 1946, já tínhamos uma importante conquista para a educação. A criação da UNESCO, United Nations Education, Scientific and Culture Organization. Nossa! Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com sede em Paris, na França.
A Unesco tem a proposta de ajudar, olha só, preste atenção. A Unesco tem a proposta de ajudar organizações não governamentais, as ONGs, na realização de programas educativos. Ela desenvolve atividades de apoio a escolas e a criação de bibliotecas, de luta contra o analfabetismo e de promoção da educação de adultos, além de muitos outros programas em favor da educação.